Acha que entende como o mundo realmente funciona? Presidentes, parlamentos, grandes corporações. E se eu lhe disser que tudo isso é apenas uma fachada, uma cortina de fumaça, por trás da qual se ocultam os verdadeiros mestres das marionetas? E se eu lhe disser que, ao longo de toda a história, sempre existiram grupos de pessoas que, em segredo, tomaram decisões capazes de mudar o destino de milhões? Hoje, vamos levantar o véu do mistério sobre as 30 sociedades secretas mais poderosas e enigmáticas que, de fato, controlaram o planeta. Prepare-se, porque depois deste vídeo, a sua visão da história poderá mudar para sempre. E a grande questão que tentaremos responder é: será que eles continuam a controlar-nos neste exato momento? Antes de iniciarmos a nossa jornada pelo mundo das sombras, vamos esclarecer. Afinal, o que é uma sociedade secreta? Na sua essência, trata-se de uma organização que oculta as suas atividades, os seus objetivos e os seus membros do olhar público. As razões para a sua existência são variadas: proteger conhecimentos proibidos, alcançar o poder político, obter enriquecimento financeiro ou simplesmente unir as elites. A sua força reside no sigilo. Eles agem através de membros infiltrados nos escalões mais altos do governo, dos negócios e da ciência. É claro que muitas histórias sobre estas organizações não passam de mitos e invenções. Mas, como diz o ditado, não há fumo sem fogo. O nosso objetivo hoje é separar o trigo do joio e analisar a influência real destes misteriosos clubes e ordens. Começamos, como não podia deixar de ser, com os mais famosos, os Illuminati da Baviera. Fundada em 1776 por Adam Weishaupt, a ordem existiu oficialmente por apenas 10 anos. O seu objetivo declarado era combater a superstição, o abuso do poder do Estado e a influência da Igreja. No entanto, os teóricos da conspiração estão convencidos de que a ordem não desapareceu, apenas mergulhou numa clandestinidade ainda mais profunda. Acredita-se que foram os Illuminati quem orquestrou a Grande Revolução Francesa e que, até hoje, eles procuram estabelecer a nova ordem mundial, um governo global unificado, livre de religiões e fronteiras nacionais. Muitos consideram o símbolo do olho que tudo vê, presente na nota de dólar, como o seu emblema. A seguir, temos os maçons, ou a maçonaria. Esta é uma das fraternidades mais antigas e mais difundidas do mundo. A sua história remonta às guildas de construtores da Idade Média. A maçonaria é conhecida pelos seus rituais complexos, pelos seus símbolos, como o compasso e o esquadro, e pelo seu sistema de graus de iniciação. Oficialmente, dedicam-se ao aperfeiçoamento moral e à filantropia. No entanto, de forma não oficial, são frequentemente acusados de criar uma rede de influência global que, alegadamente, controla a política e as finanças mundiais. O facto de muitos dos pais fundadores dos ECUSL, incluindo George Washington, terem sido maçons, apenas deita mais lenha para a fogueira das teorias sobre o seu poder oculto. Mas agora, vamos recuar até a época das Cruzadas. A Ordem dos Templários. O seu nome oficial era Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Esta ordem militar e monástica foi uma das mais ricas e poderosas de toda a Europa medieval. Eles criaram, no fundo, o primeiro sistema bancário do mundo, concedendo empréstimos a reis e nobres. Foi precisamente esta riqueza incalculável e este enorme poder que acabaram por ditar a sua ruína. Em 1307, o rei francês Filipe IV, que devia somas colossais à ordem, acusou os templários de heresia e de adoração ao diabo. A ordem foi desmantelada, mas a lenda conta que os cavaleiros sobreviventes resguardaram os seus tesouros e o seu conhecimento, fundando novas sociedades secretas. Os Nizaritas, ou, como os seus inimigos os chamavam, Rachixins, foram uma seita misteriosa que semeou o terror entre os governantes do Médio Oriente do século XI ao XIII. O seu líder, conhecido historicamente como o Velho da Montanha,
despachava os seus guerreiros mais leais para cometer assassinatos políticos cirúrgicos e seletivos. Os assassinos eram mestres no disfarce e na espionagem. A eficácia dos seus métodos era tal que o nome assassino se tornou um termo comum para designar um matador de aluguer. Operavam a partir da sua inexpugnável fortaleza de Alamut. Durante séculos, representaram uma força política incontornável na região, um poder que até os sultões mais poderosos eram obrigados a respeitar. Regressamos à Europa, diretamente à época do Renascimento. A Ordem Rosa Cruz. Trata-se de uma irmandade misteriosa, cuja existência foi anunciada no início do século XVII através da publicação de vários manifestos. Os Rosacruzes afirmavam possuir um conhecimento esotérico, que teria sido herdado dos antigos sábios. Dedicavam-se à alquimia, ao misticismo e à busca pela reforma universal da humanidade. Muitos acreditam que tal ordem nunca chegou a existir, tratando-se apenas de uma mistificação puramente intelectual. Contudo, as ideias Rosacruzes tiveram uma influência tremenda na maçonaria e noutras correntes esotéricas, moldando estratos inteiros do pensamento místico ocidental. E agora, no Novo Mundo, dentro dos muros de uma das universidades mais prestigiadas, a Skull and Bones, Crânio e Ossos. Esta é a sociedade secreta da Universidade de Yale, fundada em 1832. Todos os anos, apenas 15 estudantes finalistas são admitidos, passando a integrar uma elite extremamente influente. Entre os seus membros, contam-se presidentes dos Estados Unidos, incluindo os dois Bush e William Taft, juízes do Supremo Tribunal, senadores e líderes de grandes corporações. Acredita-se que os chamados Bone Men, homens do osso, se auxiliam mutuamente ao longo das suas vidas, formando uma teia invisível que tem um profundo impacto na política americana e mundial. Os seus rituais e objetivos são rigorosamente secretos. E quanto às sociedades secretas da era moderna, o Clube Bilderberg não se trata de uma ordem milenar, mas sim de uma conferência privada anual, estabelecida em 1954. Reúne anualmente entre 120 a 150 das figuras mais influentes do planeta, chefes de Estado, banqueiros de topo, líderes de grandes corporações e poderosos magnatas da comunicação social. As sessões decorrem à porta fechada, sem qualquer acesso para a imprensa. Oficialmente, é apenas um fórum para a discussão informal de questões globais. No entanto, os teóricos da conspiração estão convictos de que é exatamente ali que são tomadas as decisões cruciais sobre a política e a economia mundial. Considerando o clube um verdadeiro governo mundial na sombra, vamos recuar até a Alemanha do início do século XX. A Sociedade Thule. Esta foi uma sociedade oculta, sediada em Munique, que se tornou a precursora ideológica do Partido Nazi. Os seus membros eram obcecados pela ideia da supremacia racial ariana e pela busca da mítica pátria ancestral do norte, Thule ou Hiperbórea. Praticavam rituais místicos e acreditavam no contacto com inteligências superiores. Muitas figuras-chave do futuro Terceiro Reich, incluindo Rudolf Hess e Alfred Rosenberg, eram membros desta sociedade. Foi a Sociedade Thule que forneceu a base ideológica e financeira para o partido de Hitler em ascensão, influenciando de forma monstruosa o curso da história mundial. Priorado de Sião. Esta organização tornou-se mundialmente famosa graças ao livro O Código da Vinci. Reza a lenda que o priorado foi fundado em 1099, e a sua missão principal era proteger os descendentes de Jesus Cristo e Maria Madalena. Entre os seus alegados grão-mestres figuravam nomes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Victor Hugo. Parece inacreditável, certo? E a verdade é que sim. Os historiadores acabaram por provar que o priorado de Sião não passa de uma grande mistificação, uma farsa, criada em meados do século XX pelo francês Pierre Plantard. No entanto, esta história
demonstra o quão fascinante é a ideia da existência de uma sociedade secreta milenar que guarda o maior segredo da humanidade, a Ordem dos Templários Orientais, ou Ordo Templi Orientis, OTO. Fundada no início do século XX, esta ordem ganhou notoriedade sobretudo através do seu líder mais famoso, Aleister Crowley. Crowley, que se autoproclamava a Besta 666, estabeleceu para a ordem um complexo sistema de rituais mágicos e a filosofia de Telema, cujo princípio máximo é a lei. Faze o que tu queres. A OTO envolvia-se na prática de magia sexual e de rituais esotéricos, procurando a libertação espiritual do ser humano. Apesar da sua reputação altamente controversa, a doutrina de Crowley exerceu uma influência considerável na contracultura ocidental, na música e no ocultismo contemporâneo. Itália, século XIX. Falamos dos Carbonários, cujo nome significa literalmente carvoeiros. Esta era uma vasta rede de sociedades secretas e revolucionárias que tinha como objetivo principal combater o domínio austríaco e lutar pela unificação da Itália. A sua estrutura era muito semelhante à da maçonaria, completa com rituais misteriosos e juramentos de lealdade. Os Carbonários estiveram por detrás de inúmeras conspirações e levantamentos armados. O seu papel foi absolutamente crucial no Risorgimento, o grande movimento de unificação do país. Embora a maior parte das suas rebeliões tenha sido esmagada, a sua persistente atividade acabou por preparar o terreno político para a criação de um Estado italiano unificado. Este é um exemplo claro de como uma sociedade secreta pode atuar como a verdadeira força motriz na luta pela libertação e identidade nacional. A Guerra Civil Americana. Os Cavaleiros do Círculo Dourado. Era uma sociedade secreta que operava em apoio à Confederação. O seu objetivo era criar um novo império de estados escravagistas, abrangendo o sul dos Estados Unidos, o México, a América Central e as Ilhas das Caraíbas. Envolveram-se em espionagem, sabotagem e até tentaram organizar revoltas nos estados do norte. Correm rumores de que foram os cavaleiros que estiveram por trás do assassinato de Abraham Lincoln. Além disso, o seu vasto tesouro, que nunca foi encontrado, continua a ser procurado por caçadores de tesouros por todo o sul dos Estados Unidos. Nos Balcãs, no início do século XX, surgiu a organização conhecida como Mão Negra. Oficialmente, chamava-se União ou Morte. Era uma organização nacionalista sérvia secreta, cujo principal objetivo era unir todos os eslavos do sul num só estado. Os membros da Mão Negra eram influentes, ocupando altos cargos no exército e no governo sérvio. Foi precisamente esta organização que planeou e levou a cabo o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Fernando em Sarajevo, em 1914. Este evento serviu como o pretexto formal para o início da Primeira Guerra Mundial, um conflito que alterou para sempre o mapa da Europa e do mundo. A Revolução Americana. Os Filhos da Liberdade. Esta sociedade secreta lutava pelos direitos dos colonos americanos, opondo-se veementemente às políticas fiscais impostas pela coroa britânica. O seu lema era: sem representação, não há tributação. Os Filhos da Liberdade organizavam protestos, promoviam o boicote a bens britânicos e levavam a cabo diversas ações de desobediência civil. A sua ação mais notória foi a Festa do Chá de Boston, em 1773, um evento que se tornou um dos principais catalisadores da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Este é um exemplo de uma sociedade secreta que emergiu de um protesto popular e conseguiu, em última análise, moldar o nascimento de uma nova nação. Itália, segunda metade do século XX. Falamos da loja maçônica Propaganda Due, ou P2. Tratava-se de uma organização clandestina que operava nas entranhas da maçonaria italiana. O seu líder, Lício Gelli, criou um verdadeiro Estado dentro do Estado. Da loja faziam parte políticos de altos cargos,
figuras militares, juízes, jornalistas e empresários influentes. A P2 foi acusada de estar envolvida na organização de ataques terroristas, em esquemas de corrupção massiva e até numa tentativa de golpe de Estado. Quando as suas listas foram divulgadas, em 1981, a Itália foi abalada por um grandioso escândalo político. Este é um exemplo notório de como uma sociedade secreta pode corroer, a partir de dentro, as instituições democráticas. A Ordem dos Nove Ângulos. Esta é uma das organizações satânicas contemporâneas mais controversas e sinistras. Fundada no Reino Unido, ela propaga um caminho radical e extremista, apelando diretamente à destruição da sociedade ocidental moderna. A sua ideologia combina satanismo, neonazismo e darwinismo social. A ordem aprova sacrifícios humanos e atos terroristas como forma de acelerar a chegada de uma era das trevas. Devido à sua doutrina extrema e aos seus abertos apelos à violência, as atividades deste grupo são motivo de séria preocupação para as autoridades policiais em todo o mundo. Grã-Bretanha, finais do século XIX. A Ordem Hermética da Aurora Dourada. Esta ordem funcionou como um autêntico cadinho, onde se fundiram inúmeras tradições esotéricas, a cabala, o tarô, a astrologia e a alquimia. A sua influência no ocultismo ocidental do século XX foi colossal. Entre os seus membros, contavam-se figuras icônicas, como o poeta William Butler Yeats e o já referido Aleister Crowley, que mais tarde estabeleceria a sua própria doutrina. A Aurora Dourada desenvolveu um sistema complexo de rituais e iniciações, muitos dos quais são utilizados por esotéricos até aos dias de hoje. Todos os anos, no mês de julho, as florestas do norte da Califórnia acolhem os homens mais influentes do mundo. Este é o Bohemian Grove. Os membros deste clube masculino e ultra-secreto incluem presidentes, altos funcionários do governo, banqueiros e magnatas da comunicação social. Oficialmente, o local é descrito como um retiro de lazer, onde a elite pode relaxar e divertir-se como se fossem rapazes. Contudo, os teóricos da conspiração afirmam que é precisamente neste ambiente informal que são fechados acordos políticos e de negócios cruciais. O ritual anual da cremação da preocupação, no qual é queimado um boneco, gera muita controvérsia e fortes suspeitas de práticas pagãs. Conselho de Relações Internacionais. Fundado em 1921, este think tank americano é frequentemente apontado como uma das principais ferramentas do chamado governo sombra. Seus membros incluem figuras proeminentes dos mundos da política, dos negócios e do meio acadêmico. O Conselho publica a influente revista Foreign Affairs e elabora relatórios analíticos que, em grande parte, moldam a política externa dos Estados Unidos. Os críticos argumentam que o Conselho é uma plataforma onde as elites globalistas alinham seus planos de gestão mundial, promovendo a globalização em detrimento dos interesses nacionais. A Comissão Trilateral. Fundada em 1973 por iniciativa de David Rockefeller, esta organização junta representantes da América do Norte, Europa Ocidental e Ásia, mais especificamente o Japão. O seu objetivo é promover uma cooperação mais estreita entre estas três regiões. Parece inofensivo, mas os críticos veem a comissão como mais um instrumento para a instauração de uma nova ordem mundial. Estes críticos acreditam que este grupo de elite visa criar estruturas supranacionais que irão gerir a economia e a política globais, contornando os procedimentos democráticos. E agora, um pouco de ufologia. O Majestic 12. De acordo com uma popular teoria da conspiração, este era um grupo ultra-secreto, composto por cientistas, militares e oficiais do governo, criado em 1947 pelo presidente Truman, para investigar a queda do OVNI em Roswell. A missão do Majestic 12 consistia em estudar tecnologias extraterrestres e, principalmente, ocultar do público
a verdade sobre quaisquer contactos alienígenas. No entanto, a existência deste grupo nunca foi comprovada, e muitos consideram os documentos relacionados como meras falsificações. Mas para os ufólogos, o Majestic 12 permanece o principal símbolo da grande conspiração governamental para encobrir a presença extraterrestre na Terra. Os nobres negros. Este é o termo usado para descrever as poderosas famílias aristocráticas da Europa, predominantemente italianas, que, alegadamente, controlam secretamente o mundo há vários séculos. A sua influência e poder, disse, residem no controlo das finanças globais, exercido principalmente através do Vaticano e de grandes bancos internacionais. De acordo com os teóricos da conspiração, esta nobreza negra está por detrás de inúmeras guerras, revoluções e crises econômicas. Eles manipulariam a humanidade inteira apenas em prol do seu próprio benefício. São descritos como os verdadeiros mestres de marionetas, colocados num nível de poder que transcende até mesmo o Clube Bilderberg e a Comissão Trilateral, o Clube do Fogo do Inferno. No século XVIII, existiram vários clubes com este nome, tanto na Grã-Bretanha como na Irlanda. O mais famoso de todos foi fundado por Sir Francis Dashwood. Eram sociedades exclusivas da alta sociedade, onde os membros se reuniam para participar em orgias regadas a álcool e rituais satânicos de caráter paródico. Embora o seu principal objetivo fosse o puro entretenimento e a provocação, estes clubes contavam com a participação de políticos extremamente influentes. Esta situação deu origem a rumores de que, sob a fachada do hedonismo, eram tramadas alianças políticas e urdidas conspirações secretas. O Clube do Fogo do Inferno tornou-se, assim, um símbolo dos vícios secretos e da hipocrisia da classe dominante. A Irmandade Feniana, uma organização revolucionária irlandesa, estabelecida em meados do século XIX. O objetivo principal era forjar uma república irlandesa independente através da insurreição armada contra o domínio britânico. Os fênios operavam como uma sociedade secreta, baseada em juramentos de lealdade e dividida em células, espalhadas pela Irlanda, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Não só orquestraram diversas revoltas, como também lançaram incursões ousadas no território canadiano, partindo dos Estados Unidos. Embora estas tentativas de rebelião tenham sido infrutíferas, a ação dos fênios foi crucial. Ela lançou as bases para o futuro movimento de libertação irlandês e, subsequentemente, para a fundação do Exército Republicano Irlandês, o IRA. A sinarquia é uma forma de governo hipotética, onde o país é gerido por uma sociedade secreta de elite, composta pelos elementos mais destacados da indústria, das finanças e da ciência. Este termo ganhou popularidade na França durante a década de 30 do século XX. Os teóricos da conspiração afirmavam que existia um pacto sinarquista secreto que visava derrubar as repúblicas e instaurar uma autoridade tecnocrática e autoritária. A ideia da sinarquia foi utilizada para justificar muitos eventos políticos, desde a queda da França em 1940 até ao processo de integração europeia. A Sociedade Vril é mais uma das organizações místicas ligadas à Alemanha nazi. Segundo a lenda, este era um grupo secreto de médiuns, composto exclusivamente por mulheres, que alegadamente estabeleceram contato com uma civilização extraterrestre que habitava o subsolo. Destes seres, elas teriam recebido conhecimento sobre a misteriosa energia Vril, uma energia que daria ao Terceiro Reich uma arma absoluta e até a capacidade de construir discos voadores. A maioria dos historiadores considera a Sociedade Vril uma invenção, mas esta narrativa tornou-se uma parte intrínseca e inseparável do mito esotérico nazi, a Ordem do Dragão. Fundada no século XV pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Sigismundo, esta ordem monárquica de cavalaria tinha como missão primordial defender o cristianismo contra a expansão do Império Otomano.
O seu membro mais célebre foi Vlad II Dracul, o pai daquele mesmo Vlad, o Empalador, que serviu de protótipo para a figura do Conde Drácula. A ordem congregava a mais alta elite da Europa Central e de Leste. Ser seu membro significava pertencer a um círculo restrito de defensores da fé, homens que detinham um vasto poder político e militar na região, os cátaros. Foi um movimento religioso que floresceu no sul de França durante os séculos XII e XIII. A Igreja Católica considerava-os hereges. Os cátaros tinham a sua própria hierarquia eclesiástica, rituais e textos sagrados. Eles acreditavam que o mundo material tinha sido criado por uma divindade maligna, e por isso procuravam a libertação do espírito. Devido à perseguição implacável por parte da Igreja, os cátaros foram forçados a operar como uma sociedade secreta, ocultando as suas crenças e os seus líderes. No final, foi organizada contra eles uma cruzada violenta que resultou na sua quase total aniquilação, transformando-os num símbolo de martírio e resistência. E nesta nossa época, na era da internet, surge a Cicada 301. Este é o nome de uma organização misteriosa que, entre 2012 e 2014, publicou, online, enigmas extremamente complexos. O objetivo, segundo se afirmava, era encontrar indivíduos de alta inteligência. Estes desafios exigiam conhecimentos de criptografia, matemática, literatura e obrigavam os participantes a viajar no mundo real em busca de pistas. Até hoje, ninguém sabe quem estava por trás da Cicada. Seriam serviços secretos, um grupo de hackers ou alguma corporação. É o exemplo perfeito de uma sociedade secreta moderna que utiliza a tecnologia digital para o recrutamento. E, finalmente, a Ordem dos Jesuítas. Oficialmente conhecida como a Companhia de Jesus, esta ordem monástica católica foi fundada em 1534. Os jesuítas são famosos pela sua disciplina rigorosa, total devoção ao Papa e um nível de educação de excelência. Ao longo dos séculos, foram acusados de serem uma sociedade secreta dentro da própria Igreja, usando espionagem, intrigas políticas e, alegadamente, até assassinatos para atingir os seus fins. Eram frequentemente chamados de o Exército Secreto do Papa. A sua enorme influência na política de vários estados gerava tanto medo e desconfiança que resultou na sua expulsão de dezenas de países. E assim, chegamos ao fim da nossa análise das 30 sociedades secretas que, de uma forma ou de outra, deixaram a sua marca na história. Desde ordens de cavalaria e irmandades místicas, até clubes de elite modernos e mistérios da internet. O que será verdade e o que não passa de uma bela lenda? A decisão é sua. Mas uma coisa é certa: a história que lemos nos livros escolares é apenas a ponta do iceberg. Por baixo da superfície sempre existiram e continuarão a existir correntes ocultas, alianças secretas e grupos de pessoas em busca de poder e de um conhecimento inacessível à maioria. O mundo é muito mais complexo do que aparenta à primeira vista. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se gostou de mergulhar neste mundo de mistérios e conspirações, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as nossas novas investigações. E claro, ative o sininho de notificações. E agora, uma pergunta para vocês. Qual sociedade secreta vocês consideram a mais influente da história? Ou será que nos esquecemos de mencionar alguma organização importante? Escrevam a vossa opinião nos comentários. Será muito interessante ler e debater. Até a próxima.